Olá, eu sou o Ricardo Camitani e este é o quinto de uma série de vídeos que eu estou fazendo falando sobre dependência química. Nesse vídeo eu vou falar de um dos maiores desafios no tratamento da dependência química. Assiste aí. Para a gente começar o vídeo, é muito importante a gente fazer uma primeira pergunta para a gente entender a relação que o usuário, que o indivíduo faz com aquela droga. Qual é o objetivo dele em usar a droga? Ele busca naquela droga um remédio que possa aliviar alguma dor, que possa curar algum sintoma, ou ele usa aquela droga como uma diversão, como um entretenimento, uma curiosidade? Qual é o objetivo dele em usar essa droga? Embora essa resposta seja muito difícil de ser dada, embora essa resposta não seja clara na cabeça de ninguém, ela diz muito sobre como vai ser o padrão de uso desse indivíduo. Claro que no começo do uso de qualquer substância, nesse comecinho, a grande maioria começa por diversão e começa por curiosidade. E é muito comum observar em dependentes químicos que eles já sofrem de outro transtorno mental, seja ele depressão, transtorno de ansiedade, antes mesmo de fazer o uso da primeira droga. Então já tem uma doença anterior à dependência química. E a associação de duas ou mais patologias relacionadas é dado o nome de comorbidade. Então, a dependência química, ela pode ser comorbidade de uma doença existente antes, e a dependência química pode gerar uma comorbidade, pode gerar uma outra doença. O termo comorbidade é muito importante que fique bem claro, que são duas patologias, dois diagnósticos relacionados na mesma pessoa, de pelo menos duas patologias. Então, a dependência química pode ser causada por uma depressão e por uma ansiedade, e a dependência química pode causar também depressão, pode causar esquizofrenia, pode causar uma série de outras doenças que também são relacionadas. Então, a gente está diante de um dos maiores desafios do tratamento da dependência química. Porque em grande parte dos casos, essas doenças anteriores, elas não são detectadas, elas não são observadas. Essas doenças como depressão, transtorno de ansiedade, por exemplo, tem uma série de outras doenças que podem causar também, né, que podem levar à depressão, que podem levar à dependência química. Mas vamos só falar sobre a depressão e o transtorno de ansiedade. E a gente está falando isso porque pessoas que têm depressão ou transtorno de ansiedade, elas são mais propensas ao uso de drogas. As pessoas dentro desse grupo com depressão e com transtorno de ansiedade, elas têm um fator de risco maior para o uso de droga. E, consequentemente, para aumentar o padrão de uso, chegando no abuso e, consequentemente, na dependência química. Então, por que a gente fez aquela pergunta no começo? Porque se a pessoa já tem uma doença pré-existente à dependência química, ela enxerga na droga, ela passa a ter uma relação com a droga de remédio, que alivia alguns sintomas daquilo que ela já está sentindo. Só que essas doenças, esses transtornos mentais, como depressão, ansiedade, eles não são muito observados, eles não têm a devida atenção e têm também uma conotação muito negativa, né? A depressão é tratada como preguiça, como frescura, então é muito difícil a gente começar a tratar isso, a tratar a depressão, tratar a ansiedade antes que ela vire alguma coisa pior, como relacionado com a dependência química. Por isso que o maior desafio no tratamento da dependência química é a gente encontrar e detectar essas comorbidades. Porque às vezes no tratamento, o tratamento é só direcionado para a dependência química e não é nem observado essas comorbidades, então essas doenças que já pré-existem, então como depressão, transtorno de ansiedade. Então o tratamento em conjunto, levando em consideração o indivíduo como um todo,
ele precisa ser tratado da depressão, do transtorno de ansiedade, da dependência química e não única exclusivamente de um lado só. Por isso que esse desafio é muito importante que a gente veja e que a gente entenda que a dependência química pode estar relacionada com uma depressão, pode estar relacionada com um transtorno de ansiedade, e esses sinais eles são dados quando a criança está tendo algum desempenho ruim na escola, quando o comportamento muda bruscamente. Então há alguns sinais e cabe aos pais começarem a observar. Se perceberem que tem uma depressão, se perceber que tem uma ansiedade excessiva, busca um tratamento especializado, busca um psicólogo, um psiquiatra, para conseguir entender o que está acontecendo ali com aquela criança, com aquele adolescente. Esse cuidado anterior pode fazer com que a gente evite problemas posteriores relacionados à dependência química, com droga, relacionado com outras doenças. Então, muita atenção, principalmente nos filhos, principalmente nos jovens, prestar atenção nesses sinais que são dados e assim que perceber, encaminha para algum médico, para algum psiquiatra, para algum psicólogo, para conseguir fazer o diagnóstico, entender e direcionar para um tratamento mais adequado. Beleza? Muito obrigado pela tua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!